Vamos lá. Olá! Oi, Alessandra! Tudo bem? Bom dia, bom dia! Glória a Deus por mais um dia. Descansar bem, né? Eu dormi, graças a Deus. Bem. Oi, seu Nelson, tudo bem? Bom dia! A Flora, a Saboaria, sejam bem-vindos, né? E vamos continuar a nossa leitura hoje aqui falando da queda da Babilônia, 46. Ontem eu encontrei aquele versículo que eu tava tentando achar lá em Gálatas. Já vou ler com você. Oi, Flavinha, tudo bom? Deixa eu pegar lá. Em Gálatas, no capítulo 3. Que ontem a gente leu bastante o trecho falando assim da nossa, a nossa herança através do povo de Israel, né? Oi, Alessandra, tudo bem? A Flora, Cristina, bom dia para vocês. Deixa eu achar aqui em Gálatas, no capítulo 3. E então, como eu falei ontem, esse livro de Gálatas, eles fala bastante a respeito da lei, né? Da lei que tinha lá atrás, e da nossa herança dentro dessa lei. A lei que pertencia aos patriarcas lá, que Deus instituiu para Abraão, para que o povo andasse numa direção até que viesse o cumprimento da promessa. E o cumprimento da promessa é essa vida eterna com Deus. É a vinda de Jesus, né? Bom dia, Maria, tudo bem? Então, deixa eu ler com você ali o capítulo 3, o finalzinho do capítulo 3 de Gálatas, diz assim, ó, mas antes que, no 23, a partir do 23, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para a fé que, de futura, haveria de revelar-se. Então, o que ele está dizendo ali? Que antes da gente ter essa fé, essa certeza dentro de nós, porque é muito, eu não consigo nem imaginar uma vida sem o Espírito Santo de Deus. A gente andando alheio pelo mundo aí, fazendo aquilo que a gente bem entendia, sem ter uma segurança do que você deveria fazer, sem ter uma noção daquilo que é o certo, daquilo que é dentro da justiça de Deus. Uma vida focada em si mesmo, né? Então, essa vida, no Antigo Testamento, eles não tinham a presença do Espírito Santo dentro do seu espírito, testificando do lugar, da direção onde eles deveriam ir. E então, Deus usava de pessoas com a unção de Deus para agir no meio do povo. Então, eram ali os profetas que traziam de Deus a revelação para o povo. Então ele falou assim, aquela fé, essa testificação dentro de nós do caminho que a gente deve andar, não existia lá no Antigo Testamento, é isso que ele está falando, ó. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, porque essa lei, ela guiava o povo na direção em que deveriam andar. Ele fala aqui no 24, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Hoje a justificação não vem lá pelo cumprimento da lei. Por mais que a pessoa cumpra toda a lei, ela precisa crer, nem consegue cumprir toda a lei, né? Como a palavra mesmo diz, que o homem não tinha como cumprir toda aquela lei estabelecida lá no Antigo Testamento o tempo todo, mas ela serviu como um caminho para trazer até Jesus. E hoje a nossa fé em Jesus, pela nossa fé em Jesus, nós somos justificados. Mas tendo vindo a fé, já não permanecermos subordinados ao aio, aquela lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. De sorte não poder haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então já não havia, em Cristo não há mais nenhuma separação, né? Não há mais
nenhuma objeção para que a gente sirva a Deus, para que a gente entre na presença de Deus. A gente não precisa mais ser sacerdote, nem a profeta, né? Os sacerdotes que só podiam entrar na presença de Deus, mas a gente não precisa ser um governo ou alguém da autoridade para receber a unção do Senhor. Todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. E no último versículo desse capítulo 3 de Gálatas fala assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se a gente pertence a Cristo, nós também pertencemos a esse povo, nós também somos herdeiros das promessas que foi feita a esse povo. Por isso que toda a palavra é para nós. Quando ele fala, ó Jacó, né, que te formei, ó Israel, ele está falando de nós também, porque nós somos dessa descendência. Nós herdamos essa promessa por meio de Jesus Cristo. Isso é lindo. E tem outros trechos aqui das cartas de Paulo que falam muito bem sobre isso. Mas vamos continuar aqui em Isaías, né, e ler ali a partir do capítulo 46. Vamos ver o que diz esse capítulo aqui para nós hoje, né? Diz assim, a partir do versículo 1. Bel se encurva. Bel é a Babilônia, né? O termo Bel é bem próximo da palavra Babilônia em hebraico. Bel se encurva, nego se abaixa, e os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumávamos levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já os tenho feito, levar-los-ei, pois carregar-vos-ei. A minha Bíblia é tudo assim. Mas eu gosto dessa tradução assim. E vos salvarei. Né? Deus dizendo ali que ele formou aquele povo e ele carregou eles nas costas desde a infância até quando eles chegassem lá na velhice. Deus estava cuidando deles, Deus estava direcionando eles. E no 6, os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourive para que façam um Deus e diante dele se prostam e se inclinam. O povo estava fazendo isso. Nesse reinado, quando Isaías começou o ministério dele, no reinado do rei Acais, esse rei, ele era totalmente desviado, né? Ele fazia as coisas alheio à palavra de Deus e ele cultuava outros deuses, mandou instituir altar por toda Israel para que o povo também fizesse aquilo. Ele mesmo sacrificou o próprio filho dele para um deus lá, Damasco, parece uma coisa assim, né? Não é o café, não, é esse deus lá que ele tinha. E ele fazia tudo aquilo que era errado diante de Deus. E com isso o povo padecia, porque a autoridade vinha a partir daquele governo. Quando tem um governo mau, o povo padece. Por isso que a Bíblia fala para a gente orar pelos nossos governantes. A gente precisa orar pelos nossos governantes, para que a justiça de Deus seja feita, porque quando é feita a justiça de Deus, todo mundo ganha, né? Todo mundo vive bem. Eu vejo assim, o povo inglês, né? A América lá, os Estados Unidos, a legislação do país é pautado na palavra de Deus. Olha, é tão lindo a ética com que eles seguem o governo, foi tirado da palavra de Deus. Então é um povo próspero, por conta que o povo segue aquilo que é reto. Mesmo os que creem, tem os que não creem, óbvio, como toda nação, mas a pauta, a doutrina que rege tudo aquilo vem de uma verdade maior. Né? Então a gente só tem a ganhar quando as coisas são feitas em justiça e em verdade. E a gente precisa orar para que Deus quebrante os corações dos nossos governantes, para que a paz e a justiça se estabeleçam no meio político também. Isso tá na Bíblia, a gente precisa ler por eles. O rei mau conduz o povo ao erro, né? No 7, sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem em lugar
no seu lugar, e ali ele fica, do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e ninguém livra da sua tribulação. Ele falando assim, comparando, por que vocês estão fazendo isso? Não tem sentido nenhum vocês pagarem para um ourives, pegarem todo o ouro, pagarem para um ourives, fazer um deus para vocês, fazer uma estátua ali, e vocês ficarem se prostrando diante dela, pedindo coisas para ela. Ela não ouve, ela não tem como atender vocês, né? Eu só, não há Deus, não há outro Deus como eu. Como a gente falou, né, o ser humano tem o coração idólatra, a gente tende a fixar os nossos olhos em alguma coisa palpável ali, a gente precisa, né, dessa testificação real daquilo que está ali diante de nós. E o nosso Deus é um Deus invisível. O nosso Deus é um Deus visível. E um dos mandamentos da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de nada que está em cima da terra, nem abaixo do céu. Porque ele sabe que a hora que a gente começa a se voltar para uma imagem, a gente se desvia do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro não é invisível. E é assim desde o princípio. Ele não falou para fazer imagem nenhuma dele, né? Então a gente precisa crer pela fé de que Deus é Deus soberano acima de todas as coisas. E é o único Deus, não há outro como ele, né? No 8 ali, lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus falando para eles, olhem para trás, vejam lá quantas coisas eu fiz, eu fiz vocês atravessarem um mar vermelho. Depois, Deus, quando ele tratou o povo naquele deserto ali, por 40 anos, esperou que aquela geração que não se convertia, que não conseguia se voltar para Deus, não entrasse. Deus não deixou eles entrarem na terra da promessa, porque senão eles iam corromper a terra com costumes egípcios, com aquelas coisas que eles tinham aprendido lá atrás. Deus tirou ele do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles, no interior deles eles continuavam sendo escravos, eles não entenderam aquela liberdade que Deus tinha dado para eles, eles continuavam sentindo falta do tempo do cativeiro. Quantas vezes, né, a gente se pega quando se reúne em família e fica lembrando das coisas passadas e fala, ai, que tempos, bons tempos, né, eram aqueles. Passaram. Se a gente for ver na realidade, a nossa vida só vem melhorando de geração em geração, graças a Deus. Então, não tem que ter saudade lá das coisas de trás, elas servem como um direcionamento, mas a gente não pode ficar preso lá no passado, achando que aqueles tempos eram os melhores, né? Se você fosse realmente os melhores, quando você estava lá, você teria condições de avaliar isso. Não, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, mas não era assim que a gente via, porque lá atrás, naquele tempo, você era outra pessoa. Então, hoje nós temos condições de avaliar melhor. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo a cada dia. E hoje, com a visão que a gente tem, a gente consegue olhar para qualquer tempo da nossa vida e ver o que deu errado, o que não deu, o que deu certo, o que trouxe alegria, o que não trouxe, e a gente consegue avaliar melhor, porque é muito mais fácil você olhar para alguma coisa lá que passou e avaliar ela com a maturidade que a gente tem hoje, do que avaliar com maturidade o nosso dia de hoje, o nosso presente, que é o dia mais importante da nossa vida. Mas o Senhor nos dá essa graça da gente compreender os nossos tempos, ver qual estação você está passando aí na tua vida, qual que é o ciclo da tua vida que você está vivendo agora, e Ele conforta o nosso coração para que a gente siga melhor ainda daqui para frente e dê graças pelo tempo de hoje, não lá pelo tempo passado, né? A Bíblia fala assim, em tudo dai graças pelo que a gente está vivendo no dia de hoje. Seja grato pelo aquilo que você tem, pelas coisas que estão à sua volta. Pode ser que não sejam da forma como você queria, mas é o melhor de Deus para o dia de hoje. Se Deus permitiu que você trouxesse, que você chegasse até aqui, com as coisas que estão à sua volta, com as pessoas que estão à sua volta, né, com o lugar onde você mora, na cidade onde você está, é porque Ele tem o melhor para você. Foram essas as ferramentas que Deus permitiu que viesse sobre a sua vida para te transformar. Era esse cenário que Ele precisava para fazer de você uma pessoa melhor. Então, em tudo dai graças. Seja grato ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Deus sabe o que faz, exatamente o que faz. No 10, eu acho que é o 10, né?
que desde o princípio anunciam e que há de acontecer desde a antiguidade, Deus falando ali. Ele falou, fui eu que fiz essas coisas, eu que olhe para lá e só veja que eu sou Deus. Quando Deus atravessou o povo ali da terra, do deserto, onde eles estavam, lá para a terra da promessa, ele fez o povo passar pelo Jordão e ele parou o rio. Era um rio frondoso, não tinha como atravessar a pé. E não tinha embarcações para atravessar todo mundo, eram mais de 3 milhões de pessoas. Deus parou o rio, ele fez um paredão de água e o povo passou seco por aquele rio. Primeiro passaram-se os sacerdotes e depois ele falou, agora vem o povo atrás. E todo o povo passou. E eles passaram assim, maravilhados. Sabe quando acontece alguma coisa na tua vida, você nem acredita que aquilo está acontecendo? E a mente da gente tem uma facilidade muito grande de apagar aquilo, porque é fantástico demais, né? Aí o que aconteceu? Deus pediu para que eles fizessem, colocassem 12 pedras, grandes pedras, cada tribo trouxe uma pedra e fizeram um altar no meio daquele rio, um memorial, para que quando eles baixassem, né, aquelas águas ali um pouquinho, eles vissem aquelas pedras e lembrassem, olha, Deus fez a gente passar por aqui. Né? Nós passamos por esse rio aí, em seco. Ó, a prova tá lá, as pedras estão lá. Meu avô falou que ele passou por aqui em seco. E olha, a pedra tá lá, realmente, da forma como ele falou. Então, em tudo que Deus fazia no povo, ele instituía ali um memorial para o povo não esquecer. Porque a gente tende a esquecer muito facilmente as coisas que nos acontecem, principalmente as boas. Pode olhar e marca muito mais as coisas ruins que aconteceram do que as coisas boas. Se a gente fosse olhar lá naquele tempo que a gente acha que era o melhor da nossa vida, você vai ver que teve momentos bons e teve momentos ruins, igualmente como é nos dias de hoje. Então a gente passa por isso, faz parte do nosso processo, a gente passar pelas aflições e passar pelos momentos bons também. E em tudo, dai graças, em tudo ser grato ao Senhor, porque Ele é o autor e consumador de tudo. Nem tudo que nos acontece é vontade do Senhor. Às vezes Deus não quer que aconteça aquilo, mas é permissão dele, porque ele sabe que aquilo ali vai trazer em você um fruto de justiça. Aquela situação que você está vivendo vai ser responsável por uma transformação onde você vai conseguir receber uma bênção ainda maior. Deus não prepara uma bênção para nós, ele já nos abençoou, como fala no livro de Efésios. O que ele faz é nos preparar para essa bênção. Ele prepara você para entrar na terra da promessa. Ele nem que você tenha que ficar dando volta lá no deserto, né? E quanto mais cedo a gente olhar para nós mesmos, olhar para o nosso coração, pede para Deus sondar, a gente já falou bastante sobre isso nas últimas semanas, pede para Deus sondar o teu coração. O Espírito Santo, ele faz isso, ele sonda os nossos corações, para que Deus mostre para nós aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de nós, aquilo que a gente precisa deixar para trás e se arrepender, aquilo que a gente está fazendo de errado, para que a gente possa se converter. Literalmente, né? Trocar de direção, mudar de direção. Está indo por aqui, faz uma conversão e volta, muda totalmente de direção, anda para outro caminho. E esse outro caminho vai trazer mais alegria ao nosso coração, porque é isso que Deus faz. Então, cada vez que a gente tem essa oportunidade de olhar para a direção que você está seguindo, e concordar com Deus, como a palavra arrependimento remete, a concordar com Deus que aquilo é errado, a gente muda de direção. Quando o quebrantamento vem no nosso coração e a gente percebe, eu não quero mais ser assim. Até ontem eu fui desse jeito, mas agora eu não quero mais ser assim. Senhor, me ajuda a mudar. Tudo nós precisamos dele. A gente não tem condições de mudar nós mesmos. Não tem condições de mudar a nós mesmos. Eu já passei por tanta experiência de traumas que eu passei na minha vida, que eu fiz terapia ali, não menosprezando o trabalho terapêutico, é maravilhoso. Só que eu quero comparar assim a rapidez com que Deus toca na vida da gente e transforma, sempre como virar uma chave. A Bíblia fala muito de virar uma chave. Uma porta está fechada, de repente Deus te dá a chave certa e você coloca naquela fechadura, vira, pronto, a porta abriu, né? E uma vez eu fui buscar minha mãe num retiro, eu nem fui lá participar, só fui buscar ela. E aí não tinha terminado ainda e eu entrei assim na sala, fiquei ali esperando ela terminar. E de repente, aquela mensagem que estava sendo ministrada, mas estava falando diretamente ao meu coração.
E eu comecei a chorar, porque tocou bem na ferida, assim, daquele trauma que eu tinha. E aí veio alguém e orou ali por mim, né? E, e aquilo sumiu de dentro de mim, assim, ó. Tum, um passar de olhos. Falei, meu Deus do céu, tanto tempo fazendo terapia, né? Vim aqui, ó, 15 segundos, né? Pum, sumiu. E aquilo tudo edifica muito a nossa fé. Você vê que quando Deus vem com uma palavra, Ele só precisa de uma palavra, Ele só precisa de um toque na tua vida para transformar todas as coisas. E a gente precisa estar com esse coração aberto para receber esse toque do Senhor. E Ele vem e muda todas as coisas. Então, Deus é maravilhoso. Não tem outra palavra para a gente falar. Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. E se Ele permite situações na nossa vida, é porque Ele quer nos transformar a partir delas. Então, seja grato por tudo que está se passando. Aprenda a olhar para o teu dia de hoje e agradecer ao Senhor por cada situação que você está vivendo. Pare de olhar para o passado, deixa o passado lá para trás, a gente já não tem ação nenhuma sobre ele. O dia que a gente pode ser mudado ou mudar algo é o dia de hoje. Então, aproveite que ele está só começando, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer no dia de hoje. No 11, né? Vou ler o 10 de novo, que eu já não lembro aqui o que a gente leu. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, Deus falando das coisas que ele prediz, né? E ele faz isso até hoje. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me. Tem um versículo que eu já falei várias vezes dele essa semana, não vou conseguir achar ele agora, que fala assim que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar, né? Lá em Colossenses. Cadê a Denise que acha tudo aí na Bíblia, né, Dê? Você tá aí, Denise? Você tá dormindo? Você dormiu, Denise? É a minha amiga, né? Ela participa aqui. Às vezes eu falo dela aqui e eu falo, você viu lá? Ela dormi. Eu falei, tá bom. Então tá bom, não vai ser nada. E se ela estiver acordada, você vê lá onde que tá esse versículo, a gente lê. Eu acho que é em Colossenses que ele fala que Deus efetua tanto o querer como o realizar. Eu tô lendo aqui, Marisete, esse trecho é em Isaías 46. Nós estamos ali no 10, né? No 11 agora. E esse um que eu falei, ele tá lá em Colossenses. Se alguém conseguir achar aí rapidinho, mas é para vocês acharem, você tem que sair da live, né? Então, a gente lê outra hora que a gente encontrar. E aqui ele tá falando a mesma coisa, né? Que é ele que diz o propósito, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito e também o executarei. Deus quem efetua o querer, tanto o querer quanto o realizar. Esse trecho que tá lá nas cartas de Paulo, lembra esse versículo aqui, né? Aonde Deus coloca no nosso coração, ele fala assim, eu coloco no coração de vocês a direção que é o melhor para vocês e eu ajudo vocês a seguir por ela, né? Deus é tremendo em tudo. No 12, ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Ele falando assim, ó, você que tá coração endurecido aí, que não quer acreditar em nada daquilo que você está ouvindo, ouve isso. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Eu acho lindo demais quando Deus começa a falar essas coisas lá para Isaías. Ele está falando do Salvador, da redenção que ele trará sobre o povo, do cumprimento da promessa. Ele falou assim, lá, ó, Denise, você estava acordada, que bênção. Pois ela briga comigo. Ó, Filipenses 2:3. Vamos lá então. Vamos ler. Filipenses 2:3. Mas vamos mastigar um pouquinho mais esse versículo. Nossa, no 13 de Isaías 46. Faço chegar a minha justiça. Qualquer hora nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa palavrinha tão preciosa, a justiça. Eu tô lendo um livro ele é aquele médico psiquiatra, né? E
nossa, ele fala muito sobre, o nome do livro é Mal e Bem e Mais Além, Flávio Gicovati, né? É difícil de entender aquele livro, assim, né? Os termos, ele usa muito termo, os técnicos ali, mas a essência do livro, assim, aquilo, a mensagem que ele fala a respeito desse bem, desse mal, dessa justiça de Deus é fantástico. A gente tem muita coisa que aprender, né? E Deus, e você vê, para ele chegar naquela conclusão ali, passou uma vida inteira de medicina. Ele mesmo diz que lá nos anos 70 ele acreditava numa coisa e depois, nesse tempo, ele já faleceu há pouco tempo aí, mas no ano 2000 e pouco, ele já chegou numa outra conclusão, só estudando essas três vertentes, né? O bem, o mal e a justiça, o meio, o pêndulo, de um pêndulo ali, de uma balança, aonde Deus opera, né? A gente não pode tender nem para um lado, nem para o outro, mas andar na justiça de Deus, fazer as coisas com retidão de coração. Eu leio esses livros assim e eu remeto tudo para a Bíblia, trago tudo para a Bíblia, né? Porque aquilo que eu creio. Então, posso ler qualquer livro, posso ler noticiário de revista, tudo eu trago à luz da Bíblia e eu aprendo muito mais do que aquilo que está escrito. Às vezes eu recomendo o livro para alguém, a pessoa vai lá ler, não vê nada daquilo, né? Porque o Espírito Santo é lindo para trazer no nosso coração a luz do entendimento de acordo com a verdade absoluta que está em Deus, daquilo que você precisa compreender. Às vezes a gente lê uns versículos da palavra e não entrou ainda no teu entendimento, mas Deus vai trazer à luz do teu entendimento aquilo que você precisa para o dia de hoje. É o nosso pão diário. Se Deus fosse enfiar dentro da cabeça da gente toda a sabedoria, todo o conhecimento, a gente ia surtar, porque não cabe. Não cabe algo que é ilimitado dentro de algo que é limitado. Deus é ilimitado. Nele está toda a fonte da sabedoria. Mas ele falou, peça aquilo que é mais precioso, peça a sabedoria de Deus, aquilo como Salomão pediu. Ele podia pedir qualquer coisa, Deus falou para ele, peça qualquer coisa. E ele falou, Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. E ele foi o rei mais sábio de todos os territórios, de todos os tempos que existiu ali. E povos distantes vinham ter com Salomão por conta da sabedoria que havia nele. E ele era um juiz ali diante de todas as nações, tamanha sabedoria de Deus que estava sobre a vida dele. E Deus dava entendimento para ele, para a necessidade daquele momento, para aquilo que ele precisava. Ainda ele acessava a sabedoria de Deus e Deus dava porção daquilo que era para o dia dele, para aquilo que ele precisava naquele momento. E ele resolvia todos os problemas que vinham trazer diante dele, né? A sabedoria de Deus, a gente precisa acessar essa sabedoria de Deus. E o Senhor fala na palavra que é só pedir, né? É só pedir. Então vamos lá, Denise, até esqueci onde é que estava. Deixa eu olhar ali para trás o comentário. 2:13, Filipenses 2:13, eu estava aqui no capítulo 3. Então diz assim, né? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então lembra desse versículo ali do 46:11 de Isaías. Eu chamo a ave de rapina desde o oriente de uma terra longínqua, o homem do seu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, por esse propósito e também o executarei. Deus que efetua tudo, como Paulo falou aqui. Eu vou ler desde o comecinho aqui desse trecho. Temos tempo ainda, né? Não é 9 horas ainda, né? Então vamos lá. Assim, pois, tô lendo Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só à minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele falando lá para o povo de Filipos, né, para a igreja de Filipos. Olha, já que vocês obedecem a mim, tanto quando eu tô com vocês, como quando eu não tô, né? Então, atenta para que você desenvolva cada vez mais a tua salvação. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, a Bíblia diz assim que quando a gente crê e confessa pela nossa boca que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo já nos sela com o Espírito, com esse Espírito Santo da salvação, que nos guia até a salvação em Deus, né? O Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito e ele é o nosso aio ali, como a gente leu essa palavra. Ele é o nosso guia, ele vai nos direcionando até o cumprimento da promessa, que é uma vida eterna com Deus, uma vida abundante aqui na terra, como Jesus falou, né? E também no porvir.
Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É disso que eu estou falando. E ali, daí ele continua no 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, ao 14. Não fique reclamando das coisas. É Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Se a tua vida está nas mãos dele, ele está falando para uma igreja. Lembre que essa palavra está dizendo para quem crê no Senhor. Não é para quem não crê. Para quem não crê não vai ouvir essa palavra. Ele está falando para a igreja, para aqueles que são chamados ali, que esperam no Senhor, que têm a vida nas mãos do Senhor. Nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, se isso entra no teu coração, é porque o Senhor está aí. Senão você não veria, você ia mudar de lugar, ia embora, não ia nem dar atenção, aquilo não entra quando a gente não pertence ao Senhor. Jesus falou assim, todos quanto o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. É Deus quem nos escolhe para ser salvo. Ele vai, sonda os nossos corações e ele nos traz para dentro dessa justiça dele e nos guia, começa a nos direcionar para a gente encontrar a salvação plena, a felicidade plena, a alegria no Senhor. Então é Deus, tudo vem do Senhor. Ele que nos escolhe e nos entrega para Jesus. Eu entendo assim, quando Jesus fala esse versículo, né? Todos aqueles a quem o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Eles são meus, eu vou cuidar deles até o fim. Eu vou direcionar eles até o fim. Quando Jesus fala que ele ia para o Pai e ele não nos deixaria só, mas ele deixaria conosco o Espírito da verdade, que ele nos guiaria em toda a verdade, em toda a justiça, em todo o juízo. Ele falou assim, o Espírito da parte de mim. Então, eu vejo assim o Espírito Santo de Deus, né? Jesus que mandou para nós, para que a gente não ficasse órfão. Então, Jesus habita dentro de nós. Ele nos direciona. Ele falou assim, e aqueles a quem o Pai me deu, esses aí de maneira nenhuma eu vou jogar fora, eu vou lançar fora. Eu vou cuidar deles, eu vou estar com eles até a consumação dos séculos, como ele falou lá no finalzinho do livro de Mateus. Eis que estarei convosco hoje e até a consumação dos séculos, até aquele momento que Isaías falou tanto aqui nos livros, nessas trechos que a gente leu, naquele dia, o dia da vinda gloriosa do Senhor Jesus, o dia que ele vai vir sobre juiz na terra. Ele falou assim, eu não vim para condenar a terra, eu vim para salvar. Enquanto ele estava aqui, ele falou, eu vim para salvar a humanidade, não vim para condenar ninguém. Mas naquele dia, ele vai vir com tamanha presença de Deus, com tamanha glória de Deus, que o juízo opera consequentemente, né? Nós já falamos bastante sobre isso também, que aonde entra a presença de Deus, opera o juízo. É uma consequência da presença de Deus. Deixa eu ler ali, Pati. Orgulho em fazer parte. Bênção. Que bom, Pati. Deus abençoe você também. Há um ano já que você está aqui, né? Glória a Deus por isso. Que bom que a gente está juntinho aí, tá unido tanto tempo, né? Eu vou continuar aqui no versículo 15. Vamos terminar esse trechinho aqui de Filipenses 2. Ele falou ali no 14, como eu li, né? Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual esplandeceis como luzeiros no mundo. Isso é muito lindo, né? Porque ele falou assim, se mantenham dentro dessa justiça incorruptível, não deixe se contaminar com as coisas que estão lá fora, com aquilo que tudo é normal. Hoje a gente está vivendo um tempo que é assim, né? Tudo é normal, né? Coisas condenáveis, é tudo normal. Então, a gente precisa ficar alheio a essas situações, não alheio no sentido de não se importar. A gente vai orar. A Bíblia fala orar uns pelos outros. Aquilo que Deus colocar no teu coração, você vai interceder, seja ela qual for a sua causa. Geralmente a gente ora por aquilo que Deus coloca no nosso coração como uma causa, né? Ele te move a você interceder por isso. Então, se Deus não te moveu ainda, interceda por você, interceda pela tua casa, interceda pela tua família. Peça para o Espírito Santo sondar o teu coração todos os dias para mostrar aquilo que tem de errado ainda aí, que precisa ser
convertido, que precisa mudar de direção, para que você possa andar altaneiramente sobre a terra, como fala lá no Salmo 23, né? Acho que ele fala, é um salmo lindo lá, que ele fala assim, né? Que a gente anda altaneiramente sobre a terra e as bênçãos do Senhor nos acompanham. O Salmo 23 fala disso, né? Que as bênçãos vos acompanharão. E é assim que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Ele efetua esse querer dentro de nós. Todo mundo quer ser feliz, né? Não é uma necessidade que está intrínseca ali ao ser humano. A gente quer ser feliz. Então, esse querer ser feliz, esse querer continuar vivendo, isso é a centelha de Deus dentro de nós e Ele nos ajuda a chegar lá. A gente precisa só entregar a nossa vida nas mãos dele e confiar naquilo que o Espírito vai nos direcionando. Amém? Beijo pra você. Deus abençoe seu dia. E vamos que vamos, né? Tem bastante coisa pra gente fazer hoje. Hoje é um dia importante. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Porque é o único dia que você tem alguma ação sobre ele. Hoje você pode fazer. Ontem não dá mais. Nem amanhã ainda, né? É hoje. Então aproveite da melhor forma o seu dia. Beijo grande. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. 6h16, estamos aí.